Aleluias. Boa noite. Queridos, hoje de manhã no treinamento do GC eu aprendi uma dinâmica fantástica hoje de manhã. E eu vou utilizar essa dinâmica aqui. Todos os homens que estão aí atrás, na parte de trás, eu queria te fazer um desafio a ocupar esse lugar que está vazio aqui à frente. Vamos chegar mais para frente. Tem lugares aqui na frente, vem, pode chegar aqui para frente. Amém? Essa dinâmica foi muito boa, que nós ficamos juntos, recebemos juntos a palavra de Deus essa manhã. Glória a Deus. Tem homem aqui, não? Glória a Deus. Cadê os homens mais abençoados dessa terra? Queridos, só um recado que me chegou agora há pouco. Tem poucos ingressos do Lagoinho Experience aqui fora. Talvez você vai falar assim, mas eu não consigo ir, eu vou trabalhar. Mas como o Hugo falou, semente não foi feita para ser comida, foi feita para ser plantada. Abençoe o irmão, abençoe alguém que eu tenho certeza que vai ser impactado. Quem teve no Experience o ano passado, foi algo surreal, e eu acredito que esse ano vai ser uma porção dobrada, vai ser uma porção transbordante sobre as nossas vidas. Então vai ter um quiosque aqui fora, você tem a oportunidade de comprar o seu ingresso, e como o nosso irmão Hugo falou, abençoar a vida de mais um irmão, plantar a sua semente para que ela venha se multiplicar sobre essa terra. Amém? Glória a Deus. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem trabalhado comigo há uns dias. Pode colocar a arte, por favor, com o tema. Redescobrindo a minha identidade. Quem é você? Não pergunta para ninguém. Não precisa falar em voz alta. Mas se faça essa pergunta: quem sou eu? Quem eu sou? Durante muito tempo na Lagoinha nós declaramos que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas o que a Bíblia diz que eu posso fazer? Quem eu sou de verdade? E durante uns dias, indo para o trabalho, conversando com o Senhor, eu senti um vazio muito grande dentro de mim, gente. Algo que eu não conseguia explicar. Eu só sentia que eu estava fazendo algo de errado e no lugar errado. E eu comecei a falar com Deus, Deus, mas o que está acontecendo? Quem sou eu de verdade? Quem é o Maxwell Souza Mello? Eu acredito que muitas vezes a gente já se perguntou, você já se perguntou, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? E o Senhor me levou em Gênesis 1. Gênesis 1. Santo é teu nome, Jesus. 26. Eu comecei ali do capítulo 1 e fui até o capítulo 28. E aqui o Senhor me mostrou a minha identidade. O Senhor me mostrou um propósito. E o Senhor me mostrou o acesso da minha provisão. Só que nesse primeiro momento eu quero falar com vocês sobre identidade. No versículo 26 a Bíblia vai começar falando assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher. Quando eu li esse versículo, eu comecei a falar com Deus, Deus,
Mas todas as vezes nós escutamos sobre isso, sobre identidade, que eu sou o que o Senhor diz que eu sou a sua imagem, eu sou a sua semelhança, mas eu ainda está faltando algo dentro de mim. E para o nosso contexto hoje de homens, o mundo tem gritado para nós: homem é irresponsável. O homem deixa para depois. Só que o Senhor, Ele começou a falar ao meu coração, gente, isso tem mudado muito a minha vida, tem mudado muito o meu posicionamento, que eu sou filho, eu sou um povo eleito, eu sou o sacerdócio real. O que eu posso fazer? Vencer o maligno, vencer as tentações. Por quê? Porque Ele está comigo. Uma coisa que eu descobri muito forte ao nosso respeito, que o meu nome diz muito sobre mim. Nós vamos ver na história da Bíblia, todos os nomes de pessoa que o Senhor levantava, Ele dava o nome, Ele dava o significado do nome. E eu me peguei lembrando no dia que eu engravidei, eu e minha esposa, nós engravidamos, tivemos o nosso primeiro filho, Caleb. É um nome que eu sempre amei, Caleb. Eu nunca fui pesquisar antes o significado do nome Caleb. Só que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, o primeiro mês de namoro, eu falei: amor, nós vamos ter um filho. E se o filho, se for o primeiro filho for homem, o nome dele vai ser Caleb. E eu não negocio isso. Engravidamos, descobrimos que seria menino. E eu, vai ser menino, vai ser menino. Ela, primeira vez que ela passou mal, nós precisamos ir no hospital. E durante esse processo que nós descobrimos que estava grávida, a pastora Josileide Paz trouxe uma mensagem muito forte sobre paternidade. E nisso eu cheguei no hospital e falei: Deus, eu sei que eu vou ser pai agora. Eu escolhi o nome Caleb, mas eu sei que o filho não é meu. Será que realmente é esse nome que eu preciso dar para o meu filho? Será que é esse nome que vai carregar a identidade do Caleb? Será que é esse nome que vai carregar a missão do Caleb? E na hora ali, na sala do hospital, na recepção, o Senhor falou comigo: Maxwell, esse é o verdadeiro nome dele. E para você, o significado do teu filho é: ele saberá quem o chamou. Ele saberá quem o chamou. Você já se perguntou o significado do seu nome? Pesquisar na internet, gente, muitas vezes não vai dar o verdadeiro significado, não vai dar a verdadeira missão. O meu nome está atrelado à minha missão. E quando esses dias eu comecei a orar para Deus, porque o meu pai dizia para mim, eu fui perguntar à minha mãe essa semana, eu falei: mãe, por que meu nome Maxwell? Maxwell, na verdade. Ela: filho, porque a mãe achou um nome muito bonito. Mas o meu pai, uma vez eu perguntei para ele, dizia ele que tinha um assassino no filme que ele gostava, se chamava Maxwell, e ele me deu esse nome. Eu falei: rapaz, o Senhor me amava mesmo, o Senhor tinha algo muito especial para mim. Só que durante esses dias, esse tratamento que Deus tem feito comigo sobre a minha identidade, sobre quem eu sou nele, da forma que eu vou fluir nele, o Senhor tem me ensinado a fazer uma oração diferente. Senhor, os meus pais não te perguntaram o significado do meu nome, os meus pais não te perguntaram a minha missão, mas hoje eu te pergunto: qual é a missão que está atrelada ao meu nome? As pessoas têm gritado aí fora: você não vai dar em nada, você não é ninguém, você é um homem sem compromisso, você não tem responsabilidade. Mas e o que Deus tem dito ao seu respeito? Nós temos alguns homens na Bíblia, e que eu fui destacando esses homens, que tinham um significado de nome muito forte em Deus, mas que por estar em lugares errados, faziam coisas erradas. Um desses homens era Zaqueu. Quando eu fui pesquisar o significado do nome de Zaqueu, o justo. Zaqueu era justo? Zaqueu, antes de se encontrar com Jesus, ele cobrava altos impostos. Ele cobrava mais do que devia. E quando ele encontra com Jesus, ele deu: se eu tiver roubado de alguém, ele sabia o que ele tinha feito, eu vou devolver 7 vezes mais. Porque ele encontrou
o verdadeiro significado do nome dele. Eu sou justo e eu preciso fluir na justiça de Deus. Eu não posso mais fazer aquilo que o meu nome não carrega. Eu não posso mais carregar esse peso. Nós vamos ver outro homem. Estava conversando agora há pouco com os meninos à tarde. Quando eu chegar no céu, eu quero conversar com ele. Mas tem outros 3 que vai na frente dele, mas é Paulo. Paulo, judeu, criado nos ensinamentos de Deus. O significado do nome de Paulo era um homem curto, um homem direto. E o que Paulo fazia longe da missão dele? Ele perseguia os cristãos. Ele matava, ele prendia. Por quê? Porque ele não sabia a missão dele. Quando eu não sei quem sou, eu não sei para onde vou. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar me serve. E o Senhor tem lugar específico para nós. O Senhor tem uma missão específica para nós. Nós somos homens que vamos levar as nossas famílias até Deus. E algo que me encantou em Paulo, que quando Paulo descobre toda a identidade dele em Deus, quando ele vive, ele tem a vida transformada. Paulo em Gálatas 1, ele vai dizer: eu, Paulo, transformado por Deus, mudando aqui, parafraseando. Eu, Paulo, mudado por Deus, transformado por Deus, com a minha identidade firmada em Deus, eu não abro mão mais de fazer o que Ele me chamou para fazer. Estava a conversar com o Lac agora há pouco, eu perguntei a ele: você já perguntou para Deus que o que você está fazendo era para você estar fazendo? Nós temos gastado tempo, gente, com profissões, com escolas, com faculdades, mas você já se perguntou a Deus: Deus, é para me fazer isso? É para me estar neste lugar? É para me estar fazendo essas coisas que eu estou fazendo? Ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro? E aí? Nós temos uma missão, nós temos um chamado dado por Deus e nós precisamos cumprir esse chamado. Nós precisamos cumprir essa missão. Só que muitas vezes nós ficamos dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, sem perguntar: Senhor, para onde é para ir? Aonde o Senhor tem me plantado? Quem mexe com planta sabe que você não pode plantar em qualquer lugar. Tem o solo específico e o lugar específico para aquilo ser plantado. Muitas vezes o Senhor me chamou para ser empresário. E eu estou ali escondido ali, dentro de um lugar, dentro de uma cozinha ou dentro de algum outro lugar, fazendo outra coisa que Deus não me chamou para fazer. Deus me chamou para ser pastor, para estar cuidando de ovelhas, e eu quero estar ali. Não, Deus, me dá um microfone na minha mão, porque a gente sabe que pregador é uma coisa, e pregador é outra coisa. Deus te chamou para estar ali, para estar apacentando as ovelhas, para estar cuidando das ovelhas. Não, Deus, mas eu quero fazer isso aqui, eu quero, meu desejo é fazer essas coisas. O que Deus te chamou para fazer vai te levar a acessar tudo aquilo que você precisa para sobreviver. Nós estamos correndo atrás de recursos, atrás de bênçãos, e o Senhor está falando: filho, tudo aquilo que você precisa está no lugar da sua identidade, está no lugar da tua missão. E eu como pai, eu como sacerdote da minha casa, eu como patriarca da minha casa, durante muito tempo eu confiei a responsabilidade da minha casa na mão de outras pessoas, até entender que o responsável sou eu. Eu que vou direcionar a minha família até Deus. Gente, Deus vai falar aqui em Gênesis que quando Ele cria tudo, Ele cria o homem, Ele dá ordem para o homem, fica no jardim, cuida do jardim, de tudo que está aqui. Depois Deus faz a mulher. E a direção do que Deus falou com o homem repassa para a mulher. Só que hoje nós confiamos e terceirizamos a nossa responsabilidade a outras pessoas.
Eu sou responsável de cumprir o que Deus me chamou para fazer. Eu sou responsável de levantar de madrugada e orar. Eu sou responsável de levar minha família até a presença de Deus. Os pastores vão vir para cá no domingo, vão pregar, ok, é bênção, nós temos que estar aqui. Mas eu sou o responsável de alimentar a minha família, de levar a minha família até Deus. Nós temos criado gerações de homens fracos, homens que têm abrido mão do chamado, porque não tem referência de homem. O Senhor tem nos chamado, filho, olha para mim. Eu estou aqui como referência. Algo que me encanta em Davi, o homem segundo o coração de Deus, que se arrependia. É porque quando ele cortava o cordão umbilical com Deus, ele cortava o fio com Deus pelo pecado, ele falava: Senhor, eu pequei, eu errei, mas não retire de mim não. Fica aqui pertinho de mim, porque se o Senhor sair daqui, eu vou morrer. Hoje a gente vê as pessoas pecando: eu já pequei mesmo, eu vou ficar aqui, e gero remorso, mas não gero arrependimento, e eu vou afastando, vou afastando. Foi isso que a gente viu aqui no jardim. Quando a serpente ataca, ele vai apresentar para Eva aquele fruto, ele ataca logo a identidade: se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Mas a Bíblia nos fala em Gênesis que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando o homem desobedece a Deus, ele corta a geração da identidade. Identidade, eu fui ver o que é identidade. Identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas, com as quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas, objetos inanimados uns dos outros. Eu sou único, cada um de vocês é único, mas nós somos gerados, feitos em Deus. Se eu me afasto dele, como que eu vou saber quem eu sou? Quanto mais eu me achego a Deus, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei quem eu sou, e Ele aponta para onde eu devo ir. Nós não perguntamos para o nosso Pai quem nós somos, e queremos chegar em algum lugar. Algumas pessoas viram para mim durante o dia, passeando com meu filho: nossa, é sua cara, parece com você. E durante esse processo que Deus tem trabalhado comigo sobre identidade, a minha esposa tirou algumas fotos, o jeito de dormir e algumas coisas é literalmente parecido. Mas nós sabemos que 70% do caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. Depois disso, irmão, quem você é foi formado 70% disso, 7 anos de idade. E até os 7 anos de idade, a criança depende de quem? Eu, como filho, se eu não tenho uma referência do meu pai para me ser quem eu sou, eu vou ser o quê? E nisso, eu me peguei olhando para o Caleb algumas vezes, falando: Deus, mas por que ele parece? Ele: filho, sabe por que o seu filho se parece com você? Porque ele te procura o tempo inteiro para estar junto, para conhecer você, para saber quem você é. E vocês não me procuram, vocês não perguntam quem sou eu, vocês não sabem quem sou eu, e eu não posso me revelar a vocês. Vocês têm se afastado. O que aconteceu no jardim? O homem se afasta de Deus. Olha, eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor criou isso aqui tudo, mas a partir de agora eu vou viver por mim. Isso não é Deus que está implantando as características deles em mim. Quem é que está implantando? Quem te oferiu humor no ele, vomita. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos clamar: Senhor, eis-me aqui, me ensina.
me ensina a ser o teu filho, me ensina a me posicionar no lugar que eu devo me posicionar. Nós temos rodados e vendo homens batendo a cabeça para um lado e para o outro, tentando fazer várias coisas, né? Já ouvi uma vez uma história, uma mulher queria fazer o melhor bolo para Deus. Ela inventa várias receitas, faz vários testes. Quando chega diante de Deus, Deus está aqui, esse bolo. E o Senhor fala, eu queria um bolo de cenoura com calda de chocolate. Não precisamos fazer, eu vou fazer. Ele está do nosso lado, falando, só esperando a gente conversar com Ele. Pai, para onde eu vou? O que eu devo fazer? Querido, nós homens temos que parar de querer andar sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. Deus, Ele quer se relacionar conosco o tempo inteiro. Ele está do nosso lado falando, filho, eu estou aqui. Basta você querer me ouvir. Quantas vezes eu já sentei no chão ali da minha sala e recostar minha cabeça no meu sofá e senti Deus passando a mão na minha cabeça. Falando, filho, eu estou aqui, para de querer andar sozinho. Não, Deus, mas eu consigo. Não, Ele fala, filho, não precisa. Não precisa você andar sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para gerar em você o que você precisa ser. Eu estou aqui para gerar em você o que eu quero que você seja. Nós vemos na história da Bíblia os filhos repetindo a profissão dos pais. Querido, nada contra se seu filho não for a sua profissão. Nada contra, ok. Mas nós precisamos refletir para os nossos filhos princípios inegociáveis. Alguém já ouviu falar sobre o pai de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Já procuraram e já acharam alguma coisa? Só que são 3 homens que quando eu chegar no céu, vou abraçar Deus, vou abraçar Jesus, cheirar muitos deles, mas eu quero conhecer o pai desses homens, desses rapazes, eu quero conhecer esses 4 homens. Mesmo longe dos filhos, os filhos não abriram mão do que eles tinham ensinado. Os pais impregnaram tanto o DNA, tanto a cultura dos céus na vida deles, que eles falaram, irmão, pode me matar, pode acender a fogueira do jeito que você quiser, eu não abro mão, o meu pai me ensinou e eu não vou abrir mão disso. Estava conversando ali, mas o lá que passamos o dia conversando hoje, o Eduardo. Os recabitas, homens que o patriarca daquela tribo deu uma direção para eles, vocês não vão beber vinho. E o Senhor leva eles até a mesa com os sacerdotes, leva eles à mesa com a liderança de Israel e faz com que o sacerdote ofereça vinho para eles. Fala, não, nós não bebemos. Nós temos uma ordem, uma direção de não beber vinhos. Hoje o Senhor dá uma ordem para nós, passa 10 minutos e a gente está quebrando ela. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com meu pai, eu não tenho relacionamento com ele, eu não sei quem ele é. O Senhor quer se revelar a você como pai. Ele é o nosso pai. Um pai que cuida, que ama, que zela e que corrige. Ele nos corrige, mas nos coloca no caminho certo. Olha o que ele fez com a vida de Paulo. Para depois Paulo falar, não. Tudo que eu tinha antes não se compara a nada do que eu tenho hoje. Ele abriu mão. O Senhor está nos chamando para abrir mão dessa casca dura, dessa incredulidade, dessa falta de entrega na presença dEle. Nós temos que ser entregues, queridos, no altar de Deus. O Senhor, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer gerar em nós. Eu não sei vocês, como é o pensamento de vocês durante o dia, mas muitas vezes eu não sei se já se pegaram perguntando, por que eu estou fazendo isso? Aonde eu estou indo? Aonde eu vou chegar? Nós precisamos entender que Deus, Ele tem um caminho certo.
Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Antes de você ser gerado, eu te escolhi. Eu tenho planos, eu tenho sonhos para você. Temos que ser homens, sim, mas temos que ser submissos à palavra de Deus. Nós temos gritado nos quatro ventos: eu sou o provedor da minha casa, eu sou o mantenedor da minha casa. Querido, quem sustenta é Deus. Algo que eu tenho aprendido depois que eu me tornei pai, depois que eu fui promovido a ser pai, que quem sustenta a minha casa é Deus. Longe dele, irmão, eu posso trabalhar 1000 horas por dia, ganhando 100 milhões de euros por mês. Longe de Deus, não vale nada. Nada. Nós temos tantas pessoas ricas de dinheiro, mas vazias. Vazias. E o Senhor quer nos fazer completos, cheios, transbordantes. Não tenha medo de se entregar na presença de Deus. Não tenha medo de fluir em Deus. Nós temos outro homem na Bíblia, que é um exemplo de pai, de patriarca, que era Jó. Jó, homem temente, o próprio Deus falou isso a respeito dele. Homem temente e que fugia do mal. Jó sabia a importância de guiar os seus filhos na presença de Deus, que só de imaginar do pecado na mente dos filhos dele, ele chamava todo mundo e se santificava. Você, como pai, tem santificado a sua casa? Tem chamado a presença de Deus, a existência de Deus para dentro da sua casa? Senhor, eu não consigo pagar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas você está fazendo na força dos seus braços, ou você está fazendo porque Deus te chamou para fazer? Como o nosso pastor tem nos ensinado há muito tempo, aonde Deus aponta, Ele. Então você não é o provedor da sua casa, o provedor da sua casa é Deus. É Deus que traz o sustento, é Deus que traz a provisão. Em Lucas 5, Lucas 5, do 1 ao 8. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu esses 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Deus a Simão: faça-te ao mar alto, e lança-vos as vossas redes para pescar. Respondendo Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim,
ausenta-te de mim, que sou o homem pecador. Isso era o que Pedro pensava sobre ele. Quando ele encontra com o mestre, ele: Senhor, não, afasta, eu sou pecador. Mas nós aprendemos que o Senhor não vê com os olhos humanos. Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece totalmente. E Jesus, naquele momento, chama Pedro para ser um discípulo. Chama Pedro, fala: Pedro, até aqui você pescou peixe. A partir de hoje, eu vou te fazer uma nova profissão. Eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te fazer salvador de homens, sarador de pessoas. O pregador do evangelho verdadeiro, do evangelho de Cristo. Você não é isso que você pensa ao seu respeito, mas eu sei quem você é. E o Senhor está dizendo isso para você essa noite. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. E eu estou te chamando do jeito que você está. Deixa eu te usar. Deixa eu fazer o que eu quero em você. Deixa eu te mostrar quem você verdadeiramente é. Deixa eu levar você ao lugar que eu quero que você esteja. Nós almejamos tantas coisas, nós sonhamos tantas coisas, mas nós já perguntamos para Deus se esse é os sonhos que Ele tem ao nosso respeito, se esse é a vontade que Ele tem ao nosso respeito. O Senhor nos procura, o Senhor Ele quer nos transformar, o Senhor quer levantar uma geração de homens sarados. O Senhor nesses dias tem buscado homens compromissados com a palavra dEle. Ele tem chamado nós de volta. Nós fomos feitos justiça de Deus. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos como filho. Ele se entregou no meu lugar e nos deu o direito de ser filho e assentar à mesa com Ele. Para de correr do lugar que Deus quer que você esteja. Quem te criou te conhece mais do que você mesmo. Deixa Deus lapidar você. Deixa Deus transformar a sua vida. Para de querer. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. E nem penetrou no coração do homem o que Deus tem separado para os seus. Gente, eu, Maxwell Souza, sabendo que meu pai escolheu o meu nome porque ele gostava do assassino, você acha que eu pensava estar aqui em Portugal, numa igreja, pregando para homens? Não tinha expectativa. Eu, durante muito tempo, quando criança, orava para Deus pedindo Deus a morte, porque eu não achava que eu era feliz, porque eu pensava que tinha que ser do meu jeito, da minha forma. Deus não está bom para mim assim. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu não sou feliz, me mata. E o Senhor falou: eu não dou pérolas a porcos. Enquanto você estiver nesse lugar de imundícia, você jamais vai experimentar quem eu sou na sua vida. E hoje eu sou pai de família. Durante muito tempo, nem eu mesmo acreditava que eu conseguiria ter uma esposa e um filho. E hoje, quando eu olho para minha esposa dentro de casa, quando eu olho para o meu filho dentro de casa, eu falo: Deus, o Senhor é maravilhoso na minha vida. Faça o que o Senhor quiser, eu estou aqui. Nós temos gritado, querendo fazer do nosso jeito, e Deus tem o jeito certo para você fazer. É da forma dEle, é do jeito dEle, e 100% o resultado certo. A gente não perde nada quando deixa Ele nos guiar, Ele nos levar onde Ele quer. Eu tenho me posicionado neste lugar. Senhor, eu estou aqui, debaixo da Tua palavra, como nós vimos que Pedro falou agora para Jesus. Nós trabalhamos a noite inteira, nós lançamos rede a noite inteira, mas sobre a Tua palavra eu vou lançar de novo. Senhor, eu sei que eu não sou bom. Eu sei
que eu sou fraco, mas se o Senhor está mandando, eu vou. Se o Senhor está mandando fazer, eu vou. Se o Senhor está mandando mudar de emprego, eu vou. Se o Senhor está mandando mudar de cidade, eu vou. Se o Senhor está mandando me posicionar, eu vou. Eu vou, eu vou, porque Ele sabe o pensamento que tem ao seu respeito. Ele tem preparado tudo para você. Não tenha medo de fazer o que a palavra de Deus está mandando você fazer. Não tenha medo de se posicionar no lugar que Deus tem te mandado posicionar. Homens, desperta. O Senhor está chamando, desperta. Deixa eu fazer no meio de vocês. Deixa eu trabalhar na sua vida, que tudo muda. Não é sobre nós, mas é em nós e através de nós o mover dele. Quantas vezes a gente viu as pessoas tentando fazer sozinha e deram errado? Quantas vezes eu tentei fazer sozinho e deu errado? Quando eu falei, oh, Deus, tá bom, não vou mais. Vou parar aqui e eu vou seguir. Quando eu olho, olha, não era só assim mesmo. E a gente, ó. Não, é porque eu sei como é que é. Não sabe nada. Não sabemos nada. Nada. O Senhor, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a sua história. Vamos nos reconectar ao nosso Deus. Davi, em Salmo 51, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, renova em mim a alegria da tua salvação. Senhor, eu posso até errar, mas não afaste de mim a tua presença não. Me deixa aqui. Senhor, me mostra da forma que eu tenho que fazer. Eu não vou tentar mais fazer na força do meu braço. Vem aqui, me ensina, me mostra, Pai, eu não quero mais sozinho. Caleb tem 3 anos de idade, ele precisa de mim como pai, orientar ele como fazer. Nós como filhos precisamos aprender a ouvir a orientação de Deus. Precisamos discernir a voz de Deus falando aos nossos ouvidos: filho, calma, vai, agora para, espera um pouco, não é hora. O não de Deus não é para te deixar triste, é para te dar a vida. O não de Deus não é para te matar. Ouvir não muitas vezes nos fazem crescer, nos fazem romper e chegar em lugares que a gente não imaginava. Literalmente o improvável. Nem eu mesmo acreditava em mim, gente. Quando Deus me chamou, quando Deus falou: filho, deixa na minha mão as tuas vidas, deixa a tua vida nas minhas mãos, deixa eu fazer. Não, Deus, eu não deixa eu aqui, deixa eu morrer nesse chão aqui. Não precisa. Ele: filho, precisa. Deixa eu te levantar, deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar quem você verdadeiramente é. 33 anos de idade para começar a descobrir a minha identidade agora. Ainda dá tempo. Deus quer te mostrar quem você é. Deus quer te mostrar o verdadeiro lugar onde você tem que estar. Não tenha medo de se submeter à palavra dEle, se entregar à palavra dEle. Se for para andar, ande. Se for para parar, pare. Se for para subir montanha, sobe. Se for para descer, desce. Mas faça o que Ele está mandando. Se relacione com Ele. Ele é Pai. Ele quer ter relacionamento de intimidade. Não é aquele Pai que... Ele quer intimidade diária conosco. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou. É surreal as pessoas que entregaram uma vida para Deus, as pessoas que deixaram Deus mudar a vida dela, e as vidas delas foram transformadas. Acessando coisas que falava: Deus, é impossível eu acessar esse lugar, é impossível eu estar neste lugar. Mas quando eu descubro a minha identidade em Deus, eu vou acessando áreas, eu vou acessando coisas, eu vou acessando a provisão que eu preciso, e não preciso mais
correr atrás. Até a minha identidade, até eu descobrindo quem eu sou em Deus, traz a provisão de Deus sobre a minha vida. Eu não preciso me matar de trabalhar 22 horas. Eu preciso cumprir o que Deus me chamou para cumprir. Aos meus eu dou enquanto dorme. Querido, eu não estou falando para você deitar na sua cama e esperar cair dinheiro na sua conta não, tá? Não vem pensar nisso não. Tá? O dia é dividido em 3 setores de 8 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. E 8 horas para você passar com a sua família e para você ter leitura da palavra e comunhão com Deus. Quando você entende e cumpre aquilo que Deus te mandou cumprir, o Senhor traz a provisão sobre a sua vida. O Senhor, Ele traz o respaldo sobre a sua vida. Quando eu aprendi esse versículo, quando eu gravei esse versículo na tábua do meu coração, eu parei de trabalhar 22 horas por dia e comecei a ter os mesmos resultados das 22 horas. De entender os lugares e as posições que eu precisava estar. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor está nos chamando para voltar os nossos corações para Ele, para nos entregar como filhos, converter os corações dos pais e os pais aos filhos. Deus tem nos chamado para nos derramar na presença dEle. Nós queremos ter auxiliadoras idôneas, mas nós não sabemos dar direção para elas. E o Senhor quer nos mostrar, o Senhor quer nos levar a este lugar de entrega, este lugar de avivamento. E eu creio, eu estou vivendo esse avivamento de identidade, eu estou vivendo essa mudança de identidade, descobrindo quem eu sou em Deus, vivendo a minha vida pautada em Deus. Como foi ministrado ontem, você vai chegar. Não estou te falando como, mas estou te falando que eu vou te levar lá. Eu vou te levar ao lugar da tua provisão. Eu vou te levar ao lugar da sua vida eterna. Mas você precisa confiar em Deus e caminhar. Está difícil, eu vou continuar. Deus está aparecendo dificuldades, eu vou continuar. Deus está tentando me parar, eu vou continuar. Deus, a vibra me mordeu, balança ela e joga no fogo, como a gente aprendeu ontem. Nós não podemos parar, nós precisamos olhar para Deus e caminhar e levar a nossa vida até Deus. E deixar Ele nos direcionar. Tenha essa liberdade de fluir em Deus. Deixa Deus fluir em você e você cada vez mais vai descobrir quem você é. E você cada vez mais vai saber aonde você tem que estar e você não vai ficar dando voltas e perguntando: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que de novo isso sobre a minha vida? Ele traz o sustento, Ele traz tudo o que você precisa. Ele quer derramar em você algo novo. É tempo de se levantar, é tempo de entregar a vida ao altar de Deus. Não precisamos mais dar voltas, não precisamos mais ficar rodeando, não precisamos mais cometer os erros do passado. O Senhor Jesus nos deu o que nós precisamos. Eu faço porque eu estou olhando para o Pai, eu faço porque meu Pai mandou fazer. Olha para Deus, fala: Senhor, onde é que é para ir? Senhor, é para abrir um GC na minha casa? Eu vou abrir. Senhor, é para ir naquela empresa ali trabalhar? Eu vou fazer aquilo, eu vou dedicar o meu coração àquilo e cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Senhor, é para me sentar aqui e ficar sentado? Ok, eu vou ficar sentado esperando a sua direção. Mas nós não podemos mais sair da forma que nós achamos que deve ser. Davi, quando saiu para a guerra sem consultar o Senhor, ele quase perdeu todo o seu arraial e toda a sua família. Nós precisamos voltar ao Senhor. Senhor, aonde eu vou? Aponta a direção. Eu não vou ter medo de seguir na sua palavra. Eu não vou ter medo de caminhar. É para descer do barco e andar sobre as águas? Eu vou descer. É para dar uma ordem para a montanha passar para o outro lado? Eu vou dar essa ordem. Montanha, vai para o outro lado.
Não tenha medo. O Senhor quer gerar esse espírito de ousadia no seu coração. Homens sarados vão formar homens sarados. Homens compromissados vai gerar homens compromissados. Homens maduros e fiéis vai gerar homens maduros e fiéis. Mas sem saber quem eu sou, eu não gero nada e não faço nada. Glória a Deus. Queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei se você já perguntou para Deus o significado do seu nome. Se você já perguntou para Deus a sua missão, o seu propósito. Nós vemos em Gênesis que quando Deus cria o homem, Ele dá um propósito para cultivar o jardim, cuidar do jardim, dominar sobre tudo aquilo que ali tinha. Nesse momento eu queria te convidar a perguntar para Deus: Deus, tem um nome. Nunca fiz essa pergunta, mas hoje eu quero te perguntar: qual é o significado do meu nome? Qual é a missão que o meu nome carrega? Eu, como filho, hoje quero ser gerado à sua imagem, à sua semelhança. Eu quero novamente ligar o cordão com o Senhor e ser direcionados pelas suas mãos, e encontrar com o Senhor na viração do dia e deixar o Senhor transformar em mim, gerar em mim o seu caráter. Gerar em mim cada dia mais a sua imagem e a sua semelhança, me tornar cada dia mais parecido com o Senhor. Tentei fazer a minha vontade, me perdi no vazio sem ti. Fui atraído à tua presença, percebi que não há vida sem ti. Teu fogo arderá continuamente no altar, altar sou eu, no altar. Deixa com que esse fogo flua de dentro de você. Começa a falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, pode queimar em mim, eis-me aqui, Senhor. No altar, altar sou eu, vem queimar, tirar de mim toda a impureza, para que tua glória possa se manifestar. Vem queimar e refletir sua natureza, e de glória em glória serei transformado. Vem queimar, tira de mim toda a impureza, para que tua glória possa se manifestar. Vem queimar e refletir sua natureza, e de glória em glória ser transformado ao te contemplar. E no mover dessa canção, eu queria dar duas oportunidades aqui hoje. Você que nunca entregou sua vida para o Senhor, você que nunca teve essa intimidade com Deus e quer entregar sua vida para Deus hoje, eu queria te conhecer. Levante a sua mão. E a segunda oportunidade é você que sabe que é filho, mas está afastado da presença de Deus. Não foi gerado, sabe que esse cordão foi arrebentado e quer hoje religar esse cordão com o Senhor, e quer hoje voltar a este lugar de intimidade, deixar que o Senhor gere em você uma identidade de filho e que coloque o DNA dele em você. Eu queria te conhecer, levante a sua mão. Aleluias. Santo tu és, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar.
agradecer o Senhor por essa oportunidade. Pai, nós queremos te agradecer por este culto. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra que entrou em nossos corações. Pai, que hoje nós venhamos sair daqui entendendo que nós somos filhos e que nós somos gerados no Senhor. Que nós venhamos sair daqui entendendo que nós temos vida no Teu altar, que nós só somos gerados no Teu altar, que longe da Tua presença, Senhor, nós não temos vida. Senhor, nós sabemos que o peixe foi gerado para a água, e longe da água o peixe morre. Nós sabemos que a planta foi gerada na terra, e que se arrancar ela da terra, ela morre. Nós sabemos que fomos gerados em Ti, e que se arrancar a nossa vida de Ti, nós iremos morrer. Nós não queremos morrer, Pai. Nós queremos estar ligados no Senhor, formando a nossa identidade em Ti, sendo homens sarados, sendo homens, ó Pai, maduros, para gerar uma geração compromissada com a Tua palavra, uma geração que não negocia os seus princípios, uma geração que não abre mão de fazer a Tua vontade. Cumpre em nós, ó Deus, o Teu querer. Gera em nós a cada dia a sua identidade, que sejamos homens segundo o Teu coração, homens que correspondem ao Teu chamamento, patriarcas que levamos a nossa família ao Teu altar. Pai, nós Te damos graças, nós Te agradecemos, que o Senhor nos guie a nossa casa em segurança, que o Senhor nos dê uma noite de sono abençoada na Tua presença, e que amanhã venhamos nos levantar revigorados, avivados na Tua presença. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Tu és santo, santo é o Senhor, santo. Você que está em casa, que ouviu esse culto, espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida, derramado muito sobre a sua vida. E você que quer se reconciliar, nós estamos aqui para te receber. Venha amanhã em um dos nossos cultos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Para que Tua glória